Começando mais um vídeo aqui em Buenos Aires. Hoje é o terceiro dia, terça-feira. A gente já estava pronto para sair para começar nosso guia turístico, mas a gente lembrou que ontem a gente comprou essas duas maravilhas aqui, alfajor, e a gente não comeu ontem porque a moça falou que a experiência completa tinha que deixar ele na geladeira para comer ele geladinho. Ela falou que tinha que deixar 1 hora, né? Acabou ficando de ontem para hoje, então a gente vai comer agora antes de sair pra ver qual é que é. Esse é o alfajor rasta. A gente já tinha visto num vídeo de uma menina que mora aqui na Argentina e ela tinha gravado um vídeo indicando algumas comidas de rua, comida assim mais popular. E ela indicou, ela inclusive no vídeo dela sai à procura, assim, demora até pra achar esse alfajor rasta, que pra ela diz que é o melhor. Pelo que ela diz, dentro, diferente de outros, ele é uma bolachinha mais dura, mais crocante. Então a gente comprou um desse pra provar. A gente já tinha ido acho que em uma ou duas lojas, mas não tinha. Então a gente comprou um de cada, um com a cobertura branca e um com a cobertura negra. E engraçado que, embora a embalagem possa sugerir, a moça lá que atendeu a gente, ela falou umas 3 vezes, deixou bem claro que não contém substâncias ilícitas aqui. Então, só que ela falou que para pessoas que fazem uso de substância ia gostar bastante, porque falou que é uma experiência depois de deixar ele geladinho. Não é o nosso caso, mas vamos ver se é bom mesmo, se é tudo isso. Começando pelo preto. Realmente ele é bem mais crocante do que os que a gente já comeu aqui. Muito mais crocante, uma bolachinha. Quase parece um wafer. Parece mais uma bolacha mesmo, com a camadinha mais dura e o recheio por dentro. Aproveitar. Sempre com um chocolate meio amarguinho. A gente não comeu muitos aqui até agora, mas acho que esse é tranquilamente o melhor. O branco tá meio amassadinho. Agora que eu percebi, isso aqui tem um gostinho meio de Oreo. Muito bom também. Isso aqui, a bolachinha dele tá mais dura, mas ela não tá crocante igual esse. Esse aqui, quando morde, dá aquele creque, assim, como se fosse a parte de cima da bolacha. Esse aqui não deu essa crocância, mas ele tá mais firme e é gostoso também. É que misturou um pouco os dois sabores, mas eu acho que eu gostei mais do escurinho por causa do chocolate, que é um chocolate meio amarguinho. Igual eu falei, lembra a parte escura da bolacha Oreo, mas os dois são muito bons. Esse escuro aqui também me lembrou uma das maravilhas que tinha lá na Austrália, quando eu morei lá, que era a Tim Tam, uma espécie de bolachinha também, que vinha num pacotinho com 10, eu acho. E aí deixava na geladeira para comer durante o dia. E era relativamente barato, então todo dia que às vezes eu saía da aula, passava no mercado, comprava um pacotinho de Tim Tam. E tinha vários sabores, branco, amargo, etc. E era viciado, e era muito bom. E esse aqui, por causa que parece mais uma bolachinha, e o chocolatinho um pouco mais amargo, me lembrou bastante a saudosa Tim Tam. Muito bom. Depois dessa experiência gastronômica, então, pegamos o ônibus e viemos aqui para o bairro de Belgrano. Ele é o bairro mais distante do centro turístico ali, de todas as atrações que a gente já foi, pretende ir. Então a gente já começou esse dia por ele, para eliminar, e depois a gente poder voltar lá e fazer as coisas que são mais perto, que dá para fazer de a pé. Aqui a gente está indo, nesse bairro fica o estádio do River Plate. Ontem a gente visitou o bairro do La Boca, né, onde tem o Boca Juniors, e hoje a gente está aqui para ir no River Plate. Bom, só deixa eu ver esse cruzamento, acho que a gente vai ter que ir para lá. Então ele fica mais ou menos 7 km, 7,5 km de onde a gente está hospedado, que é ali entre a Recoleta e o Retiro, né? A Recoleta é um bairro mais referência, Recoleta, Palermo. A Recoleta Palermo já é subindo, então já vai ficando um pouco mais próximo daqui.
Mas de onde a gente está exatamente, o percurso que a gente fez de ônibus foi 7,5 km. E agora tem mais uma caminhadinha, acho que de uns 10, 8 minutos para chegar oficialmente no estádio. Aqui, pelo que a gente está vendo, é um bairro bem residencial. Acho que por isso ele tá mais distante do centro, né, que eu falei. Então já muda completamente o aspecto, a cara do que a gente estava acostumado lá, andando lá pro centro. O Boca, no bairro de La Boca, ele também é um pouquinho mais distante, só que para baixo, né, desse centro que eu citei. Acho que a diferença é que, embora o Boca também aparentemente seja mais popular e mais turístico, mais procurado pelos turistas, ele também fica ali bem perto do Caminito. Então o bairro de La Boca, apesar de também ser residencial e ser um pouco mais afastado, ele acabou também tomando esse aspecto turístico, pelas casas coloridas, pelo Caminito em si e toda a região do estádio. Então ele é mais ele é mais subúrbio, mais residencial, um pouco mais distante, mas ele já é mais movimentado porque também acabou se tornando uma rota turística. Aqui até agora, aparentemente, só o pessoal que vive aqui mesmo. Bom, e só para complementar a informação que eu estava dizendo, né, que aqui é longe, 7 km, mas 7 km é uma distância curta. Mas o que eu quis dizer é que, apesar de 7 km parecer pouco em outras cidades, em outros lugares, é porque aqui em Buenos Aires é tudo muito próximo, os principais pontos turísticos é tudo ali na região que eu citei. Então você consegue ir muito a pé, por exemplo, ali na Recoleta tem um cemitério, do lado tem o centro cultural, aí tem a faculdade de Direito que a gente passou ontem, do lado tem a Flor. Aí um pouquinho mais acima, que chegando já em Palermo, tem os parques, o Jardim Japonês, o Rosedal, então é tudo muito próximo. Aí, como eu disse, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho já mais distante do Boca, mas também perto do Caminito, tudo. E aqui dentro ali a gente tinha um mapa com todos os pins do lugar que a gente queria visitar. E era tudo muito perto, quase encostando. O único que destoava era aqui, então apesar de 7 km parecer uma distância curta, de fato aqui é o lugar mais longe. E a gente já está aqui na beira do museu, a entrada é aqui. Tem umas esculturas aqui do... esqueci o nome dele, erguendo a Libertadores de 2018. Vamos entrar lá agora e ver. Y el tranvía eléctrico imponía un frenético ritmo a la ciudad. Las voces más dulces del continente. Volviste, siempre nos reencontramos, me iluminas el destino. Ay, linda esperanza. Ante una multitud entusiasta y feliz, actúan en la primera edición del histórico festival Buenos Aires Rock. Otros Leonardo Fabio lo consuela. Leonard simplemente propone. Y los Beatles, al borde de su separación, sentencian: Nossa. River, Vasco, Santos e Racing.
escuela, que supo contar en momentos difíciles, agradecido por la que se haya ayudado, que supo volver a los mundos. Ni vos, ni yo, ni nadie se lo olvide nunca más. Arrancamos nuevamente abajo, pero siempre creímos en nosotros. Y llegó el gol del Plata. Un estadio que vibra a la par de 85.000 almas blancas y rojas, el más monumental. Formar parte de esta familia se convirtió en una alegría inmensa, un lugar de pertenencia, pero sobre todo sentí que la pasión crecía en mí y se hacía cada vez más grande. Ahí conocí el espíritu de un equipo que es símbolo de grandeza, de lucha incansable y de sueños hechos realidad. Fui deslumbrado por una identidad millonaria que me enamoró. Gracias. Compramos então ali 2 biscoitinhos da sorte por 500. Vamos ver. O sabor é bom? Você pode mostrar qual que é a tradição? E o sabor é bom? Não, eu já comi já. É tipo um biscoitinho de água e açúcar, sei lá. Sequinho e docinho. Tem que quebrar assim? Bom, saímos então do Museu do River, foi uma experiência muito bacana, achei bem legal. O valor da visita tanto do River quanto do Boca é um valor um pouquinho mais caro, mas eu acho que para quem gosta de futebol vale a pena.
a gente pegou a visita, tem alguns modelos, né? A gente pegou a Express, que dá acesso ao museu e um pedaço da arquibancada, né? Não é a visita completa que você dá a volta no estádio inteiro, entra nos vestiários e coisas mais dentro do estádio, mas ainda assim eu acho bem interessante. É uma pequena comparação que eu achei. No do Boca, a parte que você entra na arquibancada é no meio do museu, então você está dentro do museu, aí você sai por uma portinha e fica ali na arquibancada. Aqui, como o museu é fora, é separado, um carinha te pega, te leva até lá no espaço, fica ali com você um pouco e depois volta pro museu. Com isso que eu achei, o do Boca, você tem um pouco mais de liberdade, porque você fica ali o tempo que você quiser, ninguém tá te acompanhando, então você consegue sentar, ficar ali um pouco mais de tempo, dá pra descer até quase na grama ali, né? Tem um alambrado, mas você fica bem atrás do gol, bem perto. Aqui no do River não tinha essa experiência, é o tempo que o cara te leva ali, você consegue ficar ali na arquibancada, mas não consegue ir até lá embaixo. Mas em compensação, o estádio do River Plate é belíssimo, ele é gigante, ele é o maior estádio da América Latina, acho que da América total, não tenho certeza, porque nos Estados Unidos também tem uns estádios grandes, mas da América do Sul com certeza, o cara falou, ainda mais depois da reforma, né, que eles tiraram a pista de corrida que tinha em volta e colocaram mais arquibancada, mais cadeira. Inclusive dessa parte da pista, lembrei agora, depois eu mostro um detalhezinho que eles deram que é muito interessante. E da parte do museu, sim, não tem muito o que falar, igual tem coisas em comum com os estádios que a gente visitou lá na Europa, do Benfica e do Sporting, mas uma coisa que foi bem bacana, uma experiência que foi bem bacana, tem um cinema 4D, que é uma cúpula, e aí a gente entra e aí fica em pé como se fosse uma arquibancada, assim, tem os ferros para você segurar, e o chão se mexe, vai pulando, quando faz o voo de drone por cima do estádio, ele vai acompanhando o ângulo do drone, vai tendo vento no seu rosto, e aí em determinado momento começa a chover no vídeo, né, que ele é todo 360, e começa a respingar água na gente, e ele tem ali toda uma experiência imersiva, mostrando uma história, uma criança chegando no estádio, aí como se você estivesse no meio do estádio lotado, e aí quando solta fogos no vídeo, pisca luz dentro da sala, então é bem interessante, bem imersivo. Chega até a arrepiar ali a hora que eu mostro a cena bem no meio do Monumental lotado, a torcida pulando e o chão ali vai acompanhando como se você estivesse realmente lá. Então esse foi um diferencial que eu achei bem bacana, embora as experiências dos dois foram bem interessantes, e o estádio também aqui é belíssimo. Tudo novo, tudo reformado ali, o cara até comentou que aquela parte, o hall de entrada, assim, tudo umas pedras bonitas, tudo novo. Então eu queria só descrever um pouco como foi essa parte da experiência do museu, que foi bem bacana. Pegamos o ônibus e voltamos aqui pro bairro da Recoleta. Eu falei que tinha várias atrações, né? As duas principais que falta a gente ver aqui, talvez sejam as principais mesmo do bairro, é o Centro Cultural Recoleta, que a gente veio justamente para ir nele, mas pelo que eu vi ele tem uma visita guiada que é às 4 horas, agora são umas 2h20, então ainda tem um tempinho. E o outro é exatamente o que está aqui ao meu lado, que é o Cemitério da Recoleta. Eu particularmente acho meio esquisito esse turismo em cemitério, né? Sei que tem gente que gosta de ir em cemitério em outros países, mas esse aqui, contrapartida, nossa, tá ventando muito. Hoje o dia, não sei se já deu pra perceber, diferente dos dias anteriores, não tá tão sol, não tá tão quente, tá um ventinho gelado. Dado o momento ficou bem nublado o céu, achei que até que ia começar a chover, a gente ia pegar chuva quando a gente estava saindo lá do museu, do River, mas aparentemente não vai chover, mas tá esfriando e ventando bastante. Não sei nem como é que tá o som do vento aí no vídeo. Mas então, esse cemitério, por outro lado, ele é muito turístico, assim, realmente ele é um marco turístico aqui da cidade de Buenos Aires. Muita gente, praticamente todo mundo que vem visitar a cidade, visita ele, porque uma das coisas principais dele é que tem o túmulo da Evita Peron, que é muito famosa, muito adorada aqui, e é assim um caso à parte dentro do cemitério. Então, só que assim, aí você levando por esse lado aqui, beleza, é um ponto turístico, ele é tão turístico, mas tão turístico que eles passaram a cobrar para entrar de estrangeiros.
Então, um tempo atrás, acho que até que era um valor um pouco simbólico, mas recentemente está bem caro. Tá aí por volta de R$90 na conversão para visitar, o que também deixou a gente balançado de gastar isso para ver um cemitério. Mas como ainda tem um tempinho até abrir, né, a visita guiada do Centro Cultural, acho que a gente vai acabar entrando no cemitério mesmo e cumprindo o protocolo aí de fazer essa visita. Estou aqui provando um energético Speed que a gente comprou ali no mercadinho e também aproveitando para comprar um alfajor da Milka. Vamos experimentar, né, já que provamos de outras marcas. A Milka, que é bem conhecida no Brasil, né, pelo chocolate, mas eu não sei se tem alfajor lá. Esse é tradicional de doce de leite. Muito bom. Gostinho de chocolate Milka, como tinha que ser. E a massinha de dentro ela é bem macia. Não é crocante como a gente provou mais cedo, mas eu gostei bastante. E ela tem várias... Eu sei que na teoria eu já sabia isso, que a lógica do alfajor era realmente ter mais camadas do que, por exemplo, um pão de mel. Mas os outros que a gente comeu até então não tinha percebido essa diferença. Aqui dá pra ver bem a camada de massa, de doce de leite, massa, doce de leite de novo e outra massa. Gostoso, gostinho de Milka, mas... Quer dizer, mais não, né? O chocolate Milka é muito bom, então não tinha como ser ruim. Tem um túmulozinho que é uma lapidezinha, uma cruzinha, né? Igual no Brasil com a Tipo assim, eu não sou especialista em turismo de cemitério, estilos de cemitério, arquitetura de cemitério, etc. Mas de fato aqui é bem diferente do que a gente é acostumado no Brasil com o estilo. Olha isso aqui atrás. Parece um prédio romano que a gente vê por aí, estilo de faculdade, se assim, casas do governo, etc. Um túmulo gigante, aqui não tem aquele tumulinho do jeito que normalmente é no Brasil. São mausoléus de fato. O gelo tá feito um telhadinho, né? Se começar a chover. Eva Peron, ou Evita Peron, né? Talvez, provavelmente, a personalidade mais famosa que está aqui nesse cemitério, embora também tenha outras personalidades. E o túmulo dela é um dos mais procurados aqui na visitação. Você vê que tem flores ali que a população vem e coloca até hoje. Ela era uma cantora dos anos 50, anos 40, e ela acabou se casando com o Juan Domingo Perón, que veio a ser um dos presidentes aqui da Argentina na época. E aí ela acabou se tornando um ativista política, né, engajando em muitas causas e sempre pró-povo, então ela é muito amada pelos mais pobres principalmente. Criou juntamente com o Perón e ela também como primeira-dama e quase que um rosto ali dessa campanha, desse período político. Criaram então um populismo muito forte na época que se uniu, né, com as classes mais pobres e trabalhadoras, e esse período que na política argentina é chamado de peronismo, essa fase, toda essa influência, todas as mudanças e avanços que tiveram justamente por causa do Perón e a Evita, né? Evita, ela não era só a primeira-dama, ela era bem ativa e sempre em prol da população, por isso que ela é muito amada até hoje, e o seu mausoléu ali é sempre homenageado pelas pessoas.
tem diversas outras, enfim, nomes de ruas, nome de parques, etc. Se não me engano, tem, não sei se ainda tem ou tinha, uma das cédulas, depois eu vejo nas nossas aqui para ter certeza, uma das cédulas do peso era com o rosto da Eva Peron, então assim, ela acabou se tornando até mais amada, eu acho, assim, na minha interpretação, né, não teria que conversar com um argentino para confirmar isso, mas pelo que eu observo, pelo que eu vi, ela acabou se tornando até mais amada e querida pelo povo do que o seu marido, justamente pelo engajamento que ela teve em causas das mulheres, em causas dos pobres. Então a Evita é realmente um marco aqui, praticamente para quase todo o argentino. Mas a doideira aqui desse cemitério, né, que é todo esse estilo aqui, essas casinhas, né, não é aqueles túmulos como a gente está acostumado no Brasil, nem aquele que é só gramadinho, né, um padrão mais americano, que tem essa casinha que eu não sei se os familiares entram aqui para limpar, para fazer alguma coisa. Eu acho que sim, eu tenho flor ali nova, com vida. E aí você pode ver, os caixões ficam à mostra, ó. Tem um ali, outro aqui, outro ali em cima. Tem alguns que não estão bem cuidados, que esse vidro está quebrado e o caixão fica assim mais próximo, que se você quiser colocar a mão, enfiar o braço aqui, você consegue relar dentro do caixão. O que é bem estranho para dentro dos nossos costumes, né? Por exemplo, esse aqui, ó, não tá bem cuidado, ali dá pra ver, ali dá pra ver que tá com bastante pedra, que deve ter caído no telhado, aqui embaixo também. Mas os dois caixões estão ali, ó, um aqui, outro aqui. E são praticamente todos assim, ó. Esse aqui tá sem vidro e dá pra ver, também não tá bem cuidado, tá bem sujo, abandonado, mas tem dois caixões ali que dá pra ver. E tem alguns portões aqui que são verdadeiras obras de arte, ó, esculpidos em metal, bem grande e com bastante detalhes. Realmente uma obra de arte só nessa porta aqui desse mausoléu. Por exemplo, esse aqui, ó, Hidalgo, não tem vidro, ali tá o caixão. Se eu enfiar o braço aqui e esticar, eu consigo relar nele, né? Mas ele tá bem sujo. Não é cuidado, dá pra perceber. E o que é engraçado aqui, por exemplo, aqui tem as plaquinhas. Nenhuma delas é falando data de nascimento e data de morte. Todas é tipo homenagem a aniversário da morte. Por exemplo, aqui, ó, a Dom Manuel Hidalgo, diretor tal. Essa instituição aqui comemora o 5º aniversário. Então ele provavelmente morreu em 30/10/71. E aí que o 5º aniversário é 30/10/76. Aqui também 71/72. Tudo é aniversário de morte. Não são várias pessoas aqui e nenhum deles é data de nascimento e data de morte. São placas que foram colocando aí conforme foi passando o tempo. Esse aqui é chamativo da Evita Peron. Que esse cara? Olha o tamanho desse aqui. Dá pra uma pessoa morar aí dentro. Eu vou pedir pra Marina segurar e vou ali na frente só pra vocês verem a noção de tamanho. Uma curiosidade ainda falando da Evita Peron, do corpo dela, que a Marina ouviu um cara falando ali uma parte de relance, ela veio falar comigo. Aí eu lembrei de que eu ouvi essa história em algum vídeo antigo que eu vi o pessoal aqui e fui pesquisar de novo para relembrar, que é o seguinte: a Evita morreu em 1952 e o corpo dela foi embalsamado e ficou exposto ao público. Em 55 teve um golpe de estado aqui na Argentina e o corpo foi roubado. Alguns anos depois ele apareceu ou foi levado para a Itália e aí ele foi enterrado em 71, se eu não me engano, quase 20 anos depois da morte dela. Aí mais alguns anos depois ele foi exumado e foi entregue ao Perón, que ele estava exilado na Espanha, em Madrid, por causa da ditadura que estava rolando aqui. Então foi levado para a Espanha. Depois disso, mais alguns anos depois, voltaram para a Argentina com o corpo, onde ele ficou um breve período de novo exposto, até que foi colocado aqui no mausoléu da família em 74, se não me engano. Então o corpo dela viajou para outros 2 países, desde a morte dela até ela estar aqui, de fato, enterrada aqui nesse mausoléu. Se passaram mais de 20 anos
E dizem que o corpo também foi arrancado pedaços, coisas do gênero. Tem toda essa lenda aí por trás do corpo da Evita Peron que circulou aí pela Europa antes de voltar para cá de novo. Esse aqui, ó, Manuel Alfredo Vetrone. Tem 2 andares, tá? Ó, desce ali pro subsolo. Aqui em cima não tem nada. Provavelmente os caixões, ou o caixão tá ali, virando essa escada. Tá bom, esse aqui ganhou. Não tem como. Parece uma capela. Já fui em capelinha de igreja menor que isso, tá? Olha isso. O tamanhozinho dela. Só pra ter uma noção. Roverano, que vemos acá, es una de esas familias que viene a poblar la Argentina, lo digo con respeto, a hacer la América, porque ven que es una escultura de un... Que misturava o chiado do Sim, eu também. o idioma Eu que eu tentava não ficar domino. perto dele pra ouvir mais a voz dele. Está aqui agora nesse parque, né, aqui na Recoleta. O cemitério fica mais aqui, a entrada, e o centro cultural é aqui. E aqui tem esse parque, ali logo do outro lado da rua é um outro parque, e mais à frente é aquela flor de metal que a gente visitou ontem. Então aqui é o centrinho do bairro da Recoleta, o núcleo do bairro da Recoleta, onde estão as principais atrações, com certeza. E ali no centro cultural, falar bem a verdade, a gente não tinha muita expectativa do que a gente ia ver lá. A gente viu que tinha essa atração, viu que tinha o horário da visita e compramos. Mas é basicamente como eu achava que fosse mais a ver com a história do bairro, ou até mesmo com a história do cemitério. Mas é basicamente o que o nome diz, um centro cultural. Tem algumas salas com exposições de artistas, tem algumas salas específicas a alguns artistas históricos. O principal, que é Júlio Cortázar, que foi para mim a parte mais legal da exposição, que foi um artista muito famoso. Ele é escritor basicamente, principais obras, mas ele também trabalhou como tradutor, tem algumas coisas como músico, instrumentista, tem alguns desenhos e pinturas, mas a parte principal ali, mais legal, conta a história dele, e também que tem alguns contos famosos dele que eles selecionaram outros artistas, outras obras nada a ver diretamente relacionado ao Júlio Cortázar, mas que essas obras se relacionavam com os temas de alguns desses contos. Então ele formou essas salas aí, que pra mim era a parte mais legal. Além disso, tem toda a história, a gente conseguiu fazer o guia, a visita guiada, né, embora fosse em espanhol, até que deu para entender bem, até por isso teve algumas partes que eu não filmei tanto,
porque eu estava prestando atenção no que o cara falava e também estava num grupo muito pequeno, tinha 4 pessoas, 5 pessoas, então eu achava chato assim, ele olhando para mim e eu parando e gravando, então algumas partes eu acabei não gravando muito, mas tem todo o aspecto histórico do prédio, ele explicou, pelo que deu para entender, né, que é uma construção com arquitetura colonial, depois na época da ditadura e tal, foi usado de diversas formas, convento, até chegou a ser uma prisão, até que depois virou o Centro Cultural de Buenos Aires, depois eles mudaram para o nome de Recoleta, porque era já conhecido como o centro aqui de Recoleta, e aí desde então tem oficinas, tem as salas de exposição, mas também tem oficina, sala para você ir lá ficar desenhando, sala para você ir lá e usar como co-work, tem um espaço lá de hip hop, então foi interessante, foi bem legal e principalmente por causa da visita guiada, né, que sempre enriquece bastante, mesmo no idioma que a gente não domina, até que deu para absorver bastante da história. A gente parou aqui uns 20 minutinhos para esticar a perna, descansar, que a gente estava muito cansado, mas a gente já vai agora para casa, a gente está uns 12 minutos de a pé, também para descansar e se arrumar, que hoje tem show de tango à noite, mas então eu vou encerrar esse trecho por aqui, que esse vídeo já ficou bem extenso. Depois eu faço um vídeo mais reduzido só da experiência do show de tango. Então encerramos aqui no bairro da Recoleta.